Já iniciou com a transmissão. Esperar o pessoal chegar aí. Ao vivo, ao vivo, ao vivo! Ao vivo! Ao vivo! Sabe quem já está assistindo isso? As pessoas vão entrando aqui embaixo, Felipe. Tá vendo? Olha lá, ó. Pipocando lá, ó. Ó, pipocando gente, cara. O meu não tem ninguém. Ó, o meu já tem coração. O meu acho que ninguém entrou. Ah, pra você... Ó, Maceió. Então vai lá, começa aí, né? Sampa na área aí, meu. Aí, ó. Já tá todo mundo assistindo aí. 47, agora você não tá aparecendo 48, aqui no meu, não, 52. Cara. Tem que chegar mais pra cá pra ver se você aparece. Pô, tem que juntar, cara. Juntar. Chega mais pra cá, junta aqui. Então tem que arredar pra lá. E aí, galera, tranquilo? Boa. Tudo bem, pessoal? Professor Bruno Jean-Pierre, professor Felipe Novaes. Vamos entrar em aula daqui a pouco aqui no curso Fórum. Estamos aqui com o nosso gestor maior, Carlos Vinha. E estávamos aqui conversando, falando, pô, vamos fazer um periscope aí pra galera, com dicas gerais, integrando as duas matérias mais queridas e importantes do ordenamento jurídico, direito civil e direito penal. Dá um alô pra galera aí. Muito bem, é isso aí, pessoal. Aqui no meu não tem ninguém ainda assistindo, só no do Bruno. Então podem mandar esses coraçãozinhos aí também pra mim. Se quiserem entrar no meu, endereço, cara. É @professor Felipe. É só isso. Professor Felipe, professor por extenso. É isso aí, pessoal. Um prazer estar aqui junto com o Bruno. A gente vai dar umas dicas aí pra vocês rapidinho antes de entrar pra aula aqui no curso Fórum. Beleza, galera. Bom, a gente separou aqui rapidamente, separei 3 dicas, o Felipe separou 3 dicas. Então, como já tem mais de semana que eu não entro aqui no Periscope, eu separei 3 dicas que me pediram sobre direitos reais. Estão prontos? Anote aí. Hoje eu vi uma frase que eu achei fantástica, cara, no curso que eu estou fazendo. O cara falou assim, o instrutor do curso, mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Quer anotar? Muito boa. Mais vale um pequeno lápis do que uma grande memória. Então, quem quiser anotar, anotem aí as dicas. Vamos lá, galera. Primeira coisa, vamos falar de direito de propriedade. Vamos lembrar que a propriedade é aquela relação jurídica complexa que se estabelece entre o seu titular e toda a coletividade. A coletividade terá como dever genérico se abster da prática de atos que possam, por alguma causa, virem a violar o direito daquele que o titulariza. Então, a propriedade como uma relação complexa, se algum membro da coletividade vier a violar aquele dever jurídico genérico de abstenção, vai nascer para o titular do direito subjetivo de propriedade uma pretensão. E essa pretensão vai se chamar pretensão reivindicatória, que é a pretensão de você retomar, enquanto titular violado, a titularidade do seu domínio, a titularidade da sua propriedade. Então, você vai ter a possibilidade de manejar uma das ações chamadas de ações petitórias. São aquelas ações que o proprietário terá para retomar aquilo que ele perdeu. O que ele perdeu? A posse do bem. Então, a primeira dica é, a reivindicatória é uma espécie do gênero tutela de direito de propriedade. Então, quando você quer retomar a posse perdida pela invasão praticada por alguém, você poderá ingressar com a tutela reivindicatória, uma verdadeira pretensão reivindicatória, ok? Novaes, o seu está limitado, você deve estar colocando acesso limitado aí no seu, né? Então depois você dá uma olhada nisso. Entendi, vamos lá. Pode ser. Então essa foi a primeira dica de civil, vamos para a primeira dica de penal. Vamos lá, mas isso aqui é o número de pessoas? Nossa, que humilhação! Então eu acho que está limitado, mas eu estou ganhando. Só para o pessoal de casa saber, Bruno Jean-Pierre 75, 73, Felipe Novaes 100. Caiu para 97 agora. Mas tudo bem, vamos lá. Então, pessoal, só uma primeira dica para vocês sobre a súmula 500. Súmula Rafa 500. de administrativo está na área. Fala, Rafão. Pô, valeu, Rafão. Súmula 527 do STJ, um enunciado relativamente novo, que traz uma matéria importante para o direito penal e que com certeza vai cair nas provas, que é a limitação do tempo de duração da medida de segurança. Medida de segurança é aquela aplicável ao doente mental considerado incapaz e inimputável lá no artigo 26 do Código Penal. Ele é absolvido, ele não é culpável, não pratica crime, mas embora absolvido, a absolvição é de natureza imprópria, porque ele vai ter uma medida de segurança aplicada a ele. Essa medida de segurança, pelo Código Penal, tinha duração por tempo indeterminado, por um critério de periculosidade. Aplica por um prazo mínimo, de 1 a 3 anos, a cada ano faz uma perícia médica e ela podia ser renovada infinitamente, o prazo indeterminado segundo o Código.
O STF já tinha uma posição de que esse prazo indeterminado feria o princípio da humanidade das penas, embora a medida de segurança não seja pena, é sanção penal, então ela tinha que estar limitada lá pela Constituição, não podia ser perpétua. O STF, então, aplicava 30 anos, como a analogia lá no artigo 75 do Código Penal, que é o limite máximo da pena privativa de liberdade. O que fez o STJ? Já que ela é sanção penal e tem que observar os princípios penais, ela também tem que observar o princípio da proporcionalidade. E aí, imaginem num furto, a pena é de 1 a 4 anos. O são mentalmente vai ser condenado no máximo a 4 anos. O inimputável por doença mental poderia ficar 30. Então, o que fez o STJ no enunciado 527? Prazo máximo da medida de segurança é a pena máxima em abstrato da infração penal praticada. Então, se é um estupro, 6 a 10, máximo 10 anos. Se é um furto, 1 a 4, máximo 4 anos. Perfeito. É discutível, porque a medida de segurança visa tratar e tratamento não tem prazo. Mas realmente respeita os princípios constitucionais. A súmula 527 com certeza vai cair nas provas. Humaniza, né, o tratamento dado ao inimputável. Com certeza. Bom, pessoal, vamos agora falar de requisitos como segunda dica de civil, já que eu comecei falando de reivindicatória. Vamos agora aos requisitos da reivindicatória colocados tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. Se você navegar pelo Código Civil, você não vai encontrar um artigo, nem pelo Código de Processo, dizendo são requisitos da pretensão reivindicatória. Não existe isso. Mas a doutrina também é fonte do direito, juntamente com a jurisprudência. Então nós temos que, vamos lá, são requisitos da ação reivindicatória. Primeira coisa, se você está alegando que você é proprietário e o seu direito foi lesado, claro, o primeiro requisito é prova do seu direito de propriedade. O segundo requisito, se você está apontando que esse seu direito foi lesado, e você já provou que é titular de tal direito, o segundo requisito é provar que a posse daquele que invadiu não é uma posse boa, ou seja, é uma posse sem um título apto a ampará-la. A lei, a jurisprudência e a doutrina chamam isso de posse injusta. Então você vai ter que apresentar provas de que a posse daquele que agora está no imóvel é uma posse injusta, ok? O terceiro requisito é individualização do bem. Você não pode entrar com uma reivindicatória para tentar retomar uma universalidade de bens. Você tem que definir, eu quero entrar com a reivindicatória deste lote, deste apartamento, desta casa, desta fazenda. Então você tem que especificar qual imóvel é o objeto da sua pretensão. E o quarto e último requisito da reivindicatória seria a prova por parte do proprietário que reivindica de que vinha cumprindo a função social daquela propriedade quando veio a perder a posse da mesma, até para atender o requisito constitucional. Só merecerá tutela, só merecerá proteção aquela propriedade para a qual for dada a devida função social. Então, resumindo, primeiro requisito, prova do direito de propriedade. Segundo, posse injusta pelo réu. Terceiro, individualização do bem. E quarto, a prova de que quando perdeu a posse, vinha dando aquele bem a devida função social da propriedade. Muito bem, pessoal, vamos lá. Quero dar fazer um comentário com vocês sobre a lei que foi publicada ontem no Diário Oficial, que criou o bullying. Não sei se vocês já deram uma olhada na lei, eu andei comentando lá na minha página do Facebook. Ontem entrou em vigor uma lei, foi publicada no Diário Oficial, tratando sobre bullying, dizendo o que é o bullying e criando um programa de prevenção ao bullying. Essa lei não é uma lei penal, não traz sanção penal, não cria tipos penais, não cria nada disso. Mas ela diz o que é o bullying e traz as hipóteses de bullying. E nessas hipóteses de bullying coloca lá a ofensa à honra, a ofensa à integridade física, à liberdade, ao patrimônio e outras situações que o legislador então considerou lá como sendo hipóteses de bullying. Eu fiz um comentário rápido sobre isso na minha fanpage lá no Facebook, depois se quiserem me seguir, aqueles que não seguem, é Professor Felipe Novaes, é só procurar lá. E essa lei não é uma lei de natureza penal, mas óbvio que ela tem efeitos penais. Porque todas aquelas condutas que foram enumeradas lá como sendo hipóteses de bullying são fatos que já são crimes na nossa legislação. Claro. Lesão corporal, injúria, difamação, furto, roubo, cárcere privado, sequestro. Então,
é desnecessário mesmo novos tipos penais. Bruno é policial, trabalha com tipos penais no seu dia a dia, sabe disso. Muitas vezes o legislador fica inflacionando a lei penal com meras repetições, leis simbólicas, com meras repetições daquilo que já era considerado como crime antes, daquilo que já tinha um tipo penal suficiente para isso. O Estatuto do Idoso, por exemplo, é um exemplo claro disso. Tem crime de apropriação, que já seria apropriação indébita, tem crime de maus-tratos, que já seria maus-tratos, enfim. Então, uma repetição de tipos penais absolutamente desnecessária. Acho que o legislador acertou em não trazer tipos penais na nova lei, mas é claro que isso pode aparecer nas provas de penal para que você tipifique aquelas condutas de bullying, na lesão corporal, na injúria, na difamação, num eventual furto, num roubo. Então, a lei é 13.185, salvo engano, já falo o número aqui para vocês, vale a pena dar uma olhada na legislação, porque ela certamente vai aparecer nas provas, vai aparecer nos concursos em breve. Deixa eu só baixar aqui o número da lei. Na próxima dica eu digo o número da lei. Vou passar para o Bruno aqui. Então, terceira e última dica sobre reivindicatória e essa pretensão reivindicatória que a gente está tratando dentro do direito de propriedade. Vamos lá? Bom, a terceira dica, que até tinham me pedido para fazer um periscope sobre isso, é uma confusão que muito aluno faz. Se o juízo petitório, que é aquele juízo que você vai tentar retomar a posse por quem é proprietário, se ele é um gênero, nós vamos ter pelo menos duas espécies. E as espécies mais famosas, não as únicas, mas as mais famosas, são a ação reivindicatória e a ação de imissão na posse, ou imissão de posse, tanto faz. Emissão de posse versus reivindicatória. Muita gente, Felipe, confunde essas duas ações. Quando é que eu vou entrar com uma? Quando é que eu vou entrar com outra? Vamos lá. É muito simples. Primeiro, quando é que você vai ingressar com a reivindicatória? Quando você perdeu a posse daquela sua propriedade, quando um dia você já a teve. Então, um dia você foi proprietário e possuidor, alguém invadiu, você perdeu a sua posse. Então, você vai entrar com a reivindicatória para reaver aquilo que você um dia já teve. Reivindicatória. Na emissão de posse, você vai ingressar com a ação contra alguém que está lhe impedindo de ter pela primeira vez a posse daquele bem. Então eu compro um lote do Felipe lá no Espírito Santo, onde ele vai muito, e aí um dia eu vou lá visitar o lote que o Felipe me vendeu e tem uma família de invasores, né, Felipe? Vamos lá. Detalhe, em tese, a ação que eu vou manejar para tirar aquela galera de lá e entrar na posse do bem que eu comprei, vai ser a emissão de posse. Então todo mundo grava isso. Emissão de posse é quando eu vou ter a posse pela primeira vez, há um ineditismo daquela posse, e a reivindicatória é quando eu já tive, perdi e quero retomar, ok? Beleza. Mas tem uma diferença, essa que eu falei todo mundo sabe, mas tem uma diferença sensível que a galera às vezes não observa. Qual é? A doutrina acompanhada pela jurisprudência diz o seguinte: se quando eu cheguei lá no lote que o Felipe me vendeu, e quem está lá me impedindo de obter a posse pela primeira vez foi o caseiro antigo do Felipe, que se nega, fala, o seu Felipe me demitiu, mas aqui eu vou ficar e daqui eu nunca mais vou sair. Quem está me impedindo de obter a posse do bem é uma pessoa que já teve ou ainda tem relação jurídica com o anterior proprietário. Nesse caso, se a pessoa que está lá tem ou teve relação jurídica com o anterior proprietário, com aquele cara que me vendeu, eu não vou entrar com a emissão na posse. Eu repito, não vai ser emissão na posse, apesar do ineditismo. Por quê? A gente entende que houve uma continuidade da posse daquele sujeito antigo. Então, na verdade, nesse caso, eu vou ter que entrar com uma ação reivindicatória. Fiquem atentos quanto a isso. Filipão, com você. Muito bem, pessoal. Para dar aqui uma última dica, terceira e última dica, falar um pouquinho sobre erro, que é um tema que é muito comum nas provas de direito penal, um tema que cai com muita frequência nos exames de ordem e também nos concursos em geral. Uma dica rápida, né? Uma diferenciação rápida entre as hipóteses de erro essencial, aquele erro que pode excluir o crime. Primeiro, erro de tipo, chamado de erro de tipo essencial ou erro sobre elemento do tipo. Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando o agente não sabe o que está fazendo. Ele tem uma má representação da própria conduta dele. Então ele acredita que está fazendo uma coisa, quando na verdade está praticando o fato que está descrito no tipo penal. Aquele velho exemplo e praticamente inútil que a doutrina gosta de dar, do caçador
que está na floresta caçando quando vê um urso e caça o urso. Depois verifica que não era urso, era o professor Rodrigo Belo vestido de urso para fazer uma brincadeira com ele. Habib, né? Ou o professor Gabriel Habib, peludão, vestido de urso para fazer uma brincadeira lá. Pedro Barreto também. Pedro Barreto também serve, exato. Então, esse é um exemplo clássico de erro de tipo. Ele achou que estava matando um animal, quando na verdade estava matando uma pessoa. Praticou o fato típico do homicídio sem saber que fazia isso. Então esse erro ele incide no elemento cognitivo do dolo. E incidindo no elemento cognitivo do dolo, que é o conhecer a conduta, conhecer os elementos da conduta, ele exclui o dolo. Por isso, quando há erro de tipo essencial, o dolo é excluído sempre. Não tem como ter dolo. Se eu não sei o que estou fazendo, não quero nem aceito fazer. Não tem nem dolo direto, nem dolo eventual. Ok, mas o erro de tipo pode ocorrer por culpa. Se ele ocorre por culpa, ele é evitável. E sendo evitável, o agente responderá na modalidade culposa se tiver previsão legal, porque a gente também não pode inventar crimes não previstos na lei. Já o erro de proibição, ele ocorre quando o agente sabe o que está fazendo, tem o dolo de praticar aquela conduta, quer realizá-la, mas não conhece a ilicitude dela. Ele erra quanto a ela ser ilícita. Aquele exemplo clássico do holandês que vem para o Brasil trazendo maconha para consumo pessoal porque acha que aqui também seria permitido como lá na Holanda. Isso é um exemplo clássico de erro de proibição, um exemplo muito comum nos livros, embora meio equivocado, porque na Holanda não é liberado o porte de maconha para consumo pessoal como as pessoas acham que é. Enfim, mas é um exemplo. A gente poderia dar como exemplo também um homem do interior que não conhece uma nova lei que entrou em vigor, não tem acesso à internet, não tem lá o Periscope, não tem como acompanhar dicas dos professores. Então, esse cara pode errar quanto à ilicitude de uma conduta de forma mais fácil. Quanto mais ignorante, maior a probabilidade, ignorante no sentido técnico, de não ter informação, maior a probabilidade de errar quanto à proibição. Eu não vou individualizar os tipos de erro de proibição, mas ele pode ser direto, indireto ou mandamental. E a consequência vai ser a isenção de pena, se inevitável, ou a diminuição de pena quando evitável. A diminuição de pena, pela evitabilidade, se caracteriza quando, embora desconhecendo a ilicitude, o agente podia ter essa consciência. Ele tem acesso à informação, ele vive aqui, é regulado por essas regras, isso apareceu na imprensa e tal, então ele podia ter chegado até a consciência da ilicitude. O erro de proibição está lá na culpabilidade, portanto, ele exclui o crime quando inevitável, excluindo a culpabilidade, embora a lei fale em isenção de pena. Já a discriminante putativa, para a gente encerrar, ela ocorre quando o agente acredita por erro fático que está acobertado por uma discriminante, pela legítima defesa, pelo estado de necessidade, por alguma excludente do crime. Lá no artigo 20, parágrafo 1º, o erro deriva de circunstância fática e por isso não se confunde com erro de proibição indireto, que seria uma circunstância jurídica. Ele vê alguma coisa na frente dele e isso faz crer que está em legítima defesa, estado de necessidade, etc. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve aí recentemente, por isso acho que o tema é importante, o pessoal que vai fazer prova de delegado aqui no Rio e tal, acho que é um tema que está na moda, casos envolvendo a polícia militar de confusão entre um macaco hidráulico e uma arma. Então o policial estava lá na favela, viu um rapaz carregando um macaco hidráulico, achou que era uma arma, acreditou estar em legítima defesa de uma agressão iminente e atuou na atuação policial atirando lá no rapaz. Então isso é um caso, se realmente havia essa iminente agressão fictícia na cabeça dele, putativa na cabeça dele, isso caracteriza uma legítima defesa putativa. Se inevitável, isenta de pena, está lá no artigo 20, parágrafo 1º. Se evitável, responde por culpa. Isso é um equívoco da nossa legislação, que adotou a teoria limitada da culpabilidade e na discriminante putativa evitável, embora o agente tenha praticado o fato dolosamente, ele responderá a título de culpa. Ele responderá por esse fato como se fosse um crime culposo. Por isso essa culpa é chamada de culpa imprópria, porque ele tinha dolo, mas responderá culposamente. Legal? Então fechamos aí as nossas dicas. Bruninho, temos que fazer isso mais vezes, acho que legal, o pessoal gostou. Eu não ganhei, pessoal. Falei, gostei! Eu não ganhei. Você não ganhou porque você tem que ativar isso aqui, ó, cara. Ocultar, bate-papo, aí agora você vai começar a ganhar, cara. Não ganhei nada, não ganhei nenhum coração, deve estar tudo bloqueado aqui no meu. Eu vou olhar como é que tá a minha configuração aqui, porque eu não ganhei um coraçãozinho, pô, que sacanagem. Ó, quem não segue o professor Felipe, fala aí qual é o seu Periscope. Professor Felipe. O meu, pra quem não segue aí, professor Bruno, @Zampierre_Bruno, beleza? Eu vou dar aula agora na turma de delegado, estamos quase na hora, e isso, você? Eu vou pra turma da OAB, já tô descendo também, é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, gente, até uma próxima tchau, aí. tchau. Valeu, obrigado, cara, valeu.